É, bom, é, então só para dar uma relembrada, né, a gente estava falando das equações de conservação e vamos falar depois um pouquinho das equações constitutivas, né. Então vou passar um pouquinho rápido aí, a gente tinha falado das hipóteses de contínuo, né, que a gente utiliza aí, eh, quando a gente está utilizando as equações de conservação. A gente definiu, o que que era um ponto material, o que que era derivada material, eh, a derivada euleriana ou lagrangiana. E aí a gente falou da equação de conservação de massa, né, eu acho que a gente parou mais ou menos por aqui, a gente chegou na equação de conservação de massa, né, na forma local, né, que é essa equação diferencial, que também a gente chama de equação da continuidade. Então esse termo aqui, ele representa, a taxa de variação de massa, né, num ponto material, e esse termo aqui representaria o fluxo de massa através do nosso elementozinho de material, né. Bom, e aí a gente ia falar agora do teorema de transporte de Reynolds. O teorema de transporte, ele na verdade ele é uma generalização daquela regra de Leibniz, que é utilizada para diferenciação de uma integral, né. Eh, Quando ambos os limites de integração e o integrando variam, né. Então imagine que a gente tem aqui a derivada, né, uma derivada, de uma integral de uma quantidade b, que é a função lá do seu ponto material, né. E essa integral, né, o meu limite de integração ele varia também no tempo, né. E a minha variável b, ela vai variar com a posição e com o tempo, né. Então, da definição aí de derivada, a gente chega nessa igualdade, né. Basicamente, que a única coisa que a gente está fazendo é utilizando a definição de derivada. É, então agora o que que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente adicionar e subtrair esse termo aqui, né, essa integral aqui, eh, nessa equação que a gente de definição da derivada, tá. Então a gente ficou agora com, eu separei em 2 termos, né, um termo em que o limite eu tenho mesmo integrando, mas o limite de integração está variando, se eu estou integrando no volume no tempo t mais Δt, e aqui no volume no tempo t, né. E esse outro termo, eu tenho o mesmo limite de integração, mas, eu estou variando aqui o integrando, né, que aqui é essa minha variável b avaliada no instante t mais Δt, e essa outra avaliada no instante t. Então, esse termo aqui, né, a gente está pegando o limite disso aqui, né, quando Δt tende a zero, então esse termo aqui seria, o limite dele é a própria definição da derivada, né, porque eu posso juntar esses 2 termos no mesmo integral, então seria a própria definição da derivada dessa quantidade b, né, em relação ao tempo. E esse outro termo aqui a gente pode juntar também, né, e botar aqui o integrando, vou integrar só como se eu estivesse integrando só de t a t mais Δt, né. Então continuando aí, agora olhando para aquele nosso primeiro termo ali, né. Eh, então a gente pode escrever esse termo como sendo essa integral diária, né. Na verdade, fisicamente é como se esse termo representasse um fluxo, né, dessa minha quantidade B através do meu volume de controle, né, um fluxo líquido dessa minha quantidade B através do meu volume de controle nesse intervalo de tempo Δt, né.
Então, aquele primeiro termo, ele pode ser escrito como essa integral de área aqui, né? Que representa esse fluxo. Agora, o que que a gente faz? A gente tinha, né, se eu voltar aqui, eu tenho esse termo que é essa integral de volume e esse termo que é aquela integral de área. Então, o que eu vou fazer é escrever agora esse termo de novo, agora em termos de uma integral de volume. Para isso, a gente usa o teorema da divergência, né? Que me diz que a integral aqui de volume de div de uma quantidade é essa integral aqui de área, né? E aí eu vou, então, substituir esse termo, né? Pelo teorema da divergência e vou chegar, então, eu vou transformar, então, essa integral de área numa integral de volume, né? E aí eu vou juntar com aquele outro termo que a gente tinha. Então, com isso a gente chega na forma final do teorema de transporte. Então, eu tenho aqui a derivada dessa integral de B nesse volume material aqui, que varia com o tempo, vai ser igual à integral, né, nesse mesmo volume, desse termo aqui, que é uma derivada mais um divergente aqui, né, tá? Bom, então essa seria a forma do teorema de transporte, né? Se o volume estivesse movendo a uma velocidade arbitrária, que a gente chama aqui de U estrela, perdi aqui o meu mouse, né? Que a gente chama de U estrela, então eu posso escrever, né, dessa outra forma, né? Escrever a equação dessa outra forma com base nesse volume, nessa velocidade U estrela. Bom, então, aqui voltando, a nossa equação de conservação de massa, né? A gente pode derivar ela também usando o conceito de volume material, né? Que é aquele nosso volume que não entra nem sai massa, e o teorema de transporte. Então, a equação de conservação de massa para um volume material, se eu tenho um volume material, significa que, pela própria definição, eu não tenho nenhum fluxo de massa cruzando a fronteira, né, desse meu volume. Então, a equação de conservação de massa me diz que essa derivada aqui é igual a zero, né? Bom, mas usando o teorema de transporte, né, eu posso escrever que essa derivada é igual a isso daqui, né? Aquela minha grandeza B vai ser um escalar, nesse caso, que vai ser a própria densidade, né? Então, eu substituo B por ρ, né? E aí eu chego nessa equação aqui. Como essa equação ela é válida, tem que ser válida para qualquer volume, né? Então, o integrando tem que ser nulo, e aí a gente chega naquela nossa equação da continuidade, né? Que a gente já tinha chegado, né? Que eu posso escrever também dessa outra forma, né? Abrindo aqui esse divergente, né? Que eu tenho divergente de ρ, e aí a gente chega nessa outra forma aí da equação da continuidade, tá? Bom, alguns casos particulares, né, da equação da continuidade, se eu tiver a densidade constante, né, ou seja, meu fluido incompressível, então, se a gente olhar para a equação, né, esse ρ ele sai daqui de dentro desse divergente e esse termo aqui também se anula, né? Então, a equação resultante é simplesmente que o divergente da velocidade é igual a zero, né? Essa hipótese é muito boa, né? Para quando você tem números de Mach menores do que 1, muito menores do que 1, também muitos líquidos, né, a gente pode considerar como sendo incompressíveis, né, fluidos incompressíveis. É importante a gente ressaltar uma coisa aqui, que todo fluido incompressível, a equação de conservação de massa me diz que o divergente do vetor velocidade é zero.
Mas o inverso não é verdade, ou seja, se eu tiver um escoamento que o divergente da velocidade seja zero, não significa que o meu fluido é incompressível, tá? O outro caso particular é no caso de regime permanente, né? Se a gente voltar aqui, aí nesse caso o ρ não varia com o tempo, né? Nada varia com o tempo. E aí a equação resultante é simplesmente que o div de ρ1 é igual a zero, né? Bom, aqui só relembrando aí para a maioria de vocês, né, definição de função corrente, né? A função corrente, a diferença entre função corrente entre dois pontos, né, de um escoamento, ela fornece o fluxo volumétrico através da linha que conecta esses dois pontos, né? Então, a função corrente, ela é definida sempre somente para escoamentos bidimensionais, né? E ela é, ela dá uma indicação, né? Dependendo do quão próximo as funções correntes vão estar num dado escoamento, você pode dizer onde que você vai ter um maior fluxo ou onde você vai ter um menor fluxo, né? Um exemplo aqui de função corrente, né? Quando você tem um escoamento, por exemplo, em coordenadas esféricas, aqui o meu vetor velocidade escoamento bidimensional, né? Então a gente vai assumir que o Vφ aqui é zero, que as velocidades Vr e Vθ dependem só de r e θ. Então, escrevendo a equação de conservação de massa para esse escoamento, a gente chega nessa equação aqui. Simplesmente o divergente desse vetor é igual a zero, né? Para coordenadas esféricas seria essa equação aqui. Com isso a gente chega nessa igualdade. Então, se eu definir a velocidade Vr, né, como sendo essa função aqui da função corrente e o Vθ dessa forma, então a gente tem essa igualdade, ou seja, se eu usar essas definições, né, eu mostro que a equação, se eu usar essas definições para Vr e Vθ, a equação de conservação de massa ela é automaticamente satisfeita, né? Então, esse tipo de metodologia, enfoque do problema, né? O que ele permite que a gente faça? Permite que a gente, em vez de trabalhar com duas incógnitas que seriam VR e Vθ, eu posso trabalhar com a minha função corrente, definida dessa forma, né? E a equação de conservação de massa eu não preciso resolver. No fundo, eu vou diminuir um número de incógnita e vou diminuir um número de equação para resolver, né? Então, essa metodologia de trabalhar com a função corrente, muitas vezes ela é atrativa, assim, quando a gente vai resolver um problema de escoamento, tá? Bom, uma outra definição importante, né? A gente já falou um pouquinho de taxa de deformação, eu fiz uma definição para um escoamento simples, né? De cisalhamento. Então, agora vou só apresentar a definição mais física do que é a taxa de deformação, né? E, e mostrar para vocês o tensor taxa de deformação, né? Então, a taxa de deformação, aqui imagina que a gente tem duas curvas materiais, tá? A taxa de deformação ela descreve a taxa instantânea de variação do comprimento dessas curvas, né? E da variação do ângulo entre essas duas curvas, né? Então, basicamente, é isso que a taxa de deformação de um escoamento vai medir, né? Num escoamento complexo, né? A gente vai ter essa taxa de deformação, né? Essa deformação acontecendo aí em todas as direções, né? Então, a gente tem, na verdade, um tensor que vai descrever a deformação
de um material, né? E essa deformação ocorre quando eu aplico algum esforço sobre esse meu material, né? Então, esse meu tensor taxa de deformação, ele é definido pela soma do tensor gradiente de velocidade mais o tensor gradiente de velocidade transposto, é um meio dessa soma, né? E é o que a gente chama de parte simétrica do tensor gradiente de velocidade. O tensor gradiente de velocidade, ele não é simétrico, né? E o tensor taxa de deformação, ele é simétrico, né? É a parte simétrica. Todo tensor, ele pode ser escrito como a soma de uma parte simétrica com a parte antissimétrica. Então, o tensor gradiente de velocidade, ele é a soma desse tensor taxa de deformação com outro tensor que é antissimétrico, que é o tensor vorticidade, que é o W aqui. Então, os componentes do tensor taxa de deformação me dão basicamente o seguinte, né? Quando você está na diagonal desse tensor, né? Então, quando I igual a J, né? O que a gente tem é a taxa de alongamento na direção do escoamento, né? Na direção daquela coordenada, tá? Então, um dxx seria o quanto que o fluido está sendo alongado na direção x, alongado ou comprimido na direção x. Dy, y, a mesma coisa, quanto que ele está sendo alongado ou comprimido na direção y. E os elementos fora da diagonal, né, eles me dão a metade da taxa de cisalhamento na direção das coordenadas quando I diferente J. Quando I diferente J fora da diagonal, né? Então, ele me dá a taxa de cisalhamento, né, naquela direção. Então, por exemplo, dxy vai me dizer quanto que o fluido está sendo cisalhado naquele plano XY, né, basicamente. E esse tensor vorticidade, ele está associado à rotação, né, do meu fluido, né, tá? Então, o WIJ é um meio da soma da taxa de rotação, de acordo com a regra da mão direita, né? Em torno da direção K de elementos materiais instantaneamente alinhados com o IJ, né? Tá? Então, é como se eu estou no plano IJ, né? O quanto que os elementos vão girar, né, naquele escoamento, né? Nesse plano aqui. Então, eles estão girando, digamos, na direção J, né? Tá? O vetor vorticidade seria a representação polar desse meu tensor vorticidade, né? Então, o vetor vorticidade é o rotacional do vetor velocidade, tá? Então, a direção desse vetor vorticidade é a do eixo de rotação do fluido, né? E o teorema de Cauchy, o primeiro teorema de Cauchy, ele diz que o componente do vetor vorticidade em qualquer direção é a soma das taxas de rotação sobre a direção dos elementos em quaisquer direções perpendiculares a ela e a cada uma outra, né? E aí a gente pode definir o escoamento como sendo rotacional ou irrotacional, né? Então, o escoamento irrotacional é quando o vetor vorticidade é zero. O escoamento é rotacional quando esse vetor vorticidade é diferente de zero, né? Toda vez que a gente pode escrever, né, o vetor velocidade em termos de um potencial, né, então o escoamento é irrotacional, porque tô sempre perdendo aqui meu mouse. Porque o rotacional do gradiente de algum escalar é sempre zero, tá?
Então, sempre que eu puder escrever vetor velocidade em termos de um potencial, esse escoamento vai ser irrotacional. Bom, aqui a gente tem esse tensor taxa de deformação para as diferentes coordenadas cilíndricas, esféricas e retangulares, né? Aqui, na verdade, esses componentes aqui é o gama ponto, que é 2 vezes o D, né? Tá? Esse tensor gama ponto é 2 vezes o D, como está definido aqui, tá? Então aqui é só já o tensor, né? Todos os componentes do tensor para o sistema de coordenadas cilíndricas, esféricas e retangulares. E o tensor, aqui eu estou vendo aqui que está faltando os termos de fora da diagonal aqui de coordenadas esféricas, depois eu mando para vocês, depois eu corrijo isso aqui. Bom, o tensor, e aqui seriam os componentes do tensor vorticidade, né? Os componentes da diagonal são zero, né? Porque lembra que ele é gradiente de V menos o gradiente de V transposto, né? E esse aqui seriam os termos, então, fora da diagonal, né? Bom, agora então vamos falar da equação de conservação da quantidade de movimento, né? Basicamente é a segunda lei de Newton, né? Então a gente vai aplicar a segunda lei de Newton num volume material de fluido, né? Então a segunda lei de Newton me diz que a taxa de variação da quantidade de movimento linear num corpo em relação ao referencial inicial é igual à soma das forças que agem sobre aquele corpo. Então, se eu aplicar isso aqui num volume material, né, a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, né? Então, a gente está escrevendo aqui, né, do lado esquerdo, a taxa de variação da quantidade de movimento nesse volume material. E isso aqui vai ser igual ao somatório das forças agindo no volume material. Então, quais são as forças que vão agir nesse meu volume material? Eu vou ter as forças de corpo, posso ter forças de corpo ou forças de contato, né? Forças de corpo são aquelas que agem à distância, né? Tipo a força gravitacional. E forças de contato são as forças de superfície, ou seja, o que a vizinhança, por exemplo, está fazendo sobre aquele meu volumezinho material, né? Então a gente vai dividir essas duas forças, né? Então a gente tem lá o termo da esquerda de variação da quantidade de movimento linear. E o termo da direita, então aqui eu estou escrevendo a força gravitacional e estou escrevendo aqui as forças de contato, usando esse meu vetor T. Esse meu vetor T eu vou chamar de vetor tensão. Ele simplesmente me dá a força local, né, agindo sobre uma superfície. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Então, imagina que a gente tem aqui uma superfície qualquer, né? E aí eu vou ter uma força agindo aqui nessa superfície, né? Tá? Então, esse meu vetor T me dá essa força por unidade de área, tá? Então, a gente tem essa equação. Agora eu vou usar o teorema de transporte nesse termo aqui, assumindo que ρu é aquela minha grandeza B, né? Então, a gente chegaria aqui nessa parcela aqui, né? Tá? Então, ups, peraí. Esse pedaço aqui, né? Veio lá do teorema de transporte. E esse outro termo aqui é o termo aqui da força gravitacional, né? Que eu juntei nessa integral, porque tudo é uma integral de volume, né? E aí a gente tem esse outro termo aqui, que é uma integral de área, né?
das forças de corpo, né, que estão agindo lá sobre a área. Esse mouse aqui tá... Perdi aqui no mouse. Bom, não sei como sair daqui. Não sei o que aconteceu aqui. Eu acho que eu vou interromper aqui um pouco e continuar. Eu vou tentar sair daqui na força bruta aqui, porque eu não tô conseguindo. Meu mouse sumiu aqui. Então não tô conseguindo sair. Ah, peraí. Agora. Onde está? Bom, voltando aqui, não sei direito o que aconteceu não, mas enfim. Então aqui então aqui a gente estava falando desse vetor tensão, né? Então, esse vetor tensão descreve essas forças de superfície, né? Agindo lá sobre o meu volume. Então, vamos pegar aqui um volumezinho material e vou dizer que L é uma dimensão característica desse volume, esse tetraedro aqui, tá? Então, aqui a gente tem os eixos 1, 2 e 3, né? Tem planos, nesses planos, nesse meu tetraedro ele está alinhado com esses 3 planos, né? E tem mais o outro plano cujo normal tu chama de N, né? Que está nesse plano inclinado aí, né? Perpendicular, é a normal da área do plano inclinado.
Então, uma coisa que a gente sabe, quando L, que seria uma grandeza, uma dimensão característica aí desse meu volume, que pode ser, por exemplo, a altura aí desse meu tetraedro, né? Então, quando L tende a zero, a integral de volume ela vai a zero mais rapidamente do que a integral de área do vetor tensão. Então, com isso, a gente pode escrever isso daqui, tá? Para essa condição ser satisfeita, o vetor tensão em x, né, ele tem que depender também da orientação da superfície em que ele está agindo. Então, usando essa equação aqui nesse nosso tetraedro, né, a gente vai obter essa integral de área, né, é a soma das integrais nas 4 áreas que a gente tem aqui, né? A área N, que é a inclinada, e as outras áreas que seriam alinhadas aos planos, né? Tá? Com isso, a gente chega aqui, outra coisa que a gente sabe, né, é que cada área aí é como se fosse a projeção da área N num determinado plano, né? Tá? Então, eu posso escrever aquela equação dessa forma aqui, toda em função do AN, né? Tá? No limite, quando L tende a zero, a gente teria então que o nosso T ele seria escrito dessa forma aqui. Então, isso daqui é o que a gente define como tensor das tensões, né? Então, esse meu T seria a força TXN, né? Seria a força que está sendo aplicada numa área, né, cuja normal é N, né? Então, é, então a gente teria nas 3 direções, 1, 2 e 3, né, uma força sendo aplicada, né, em cada área cuja normal é 1, 2 ou 3, né? E só que essa força, ela tem uma direção, né? Então, essa força, ela tem um componente na direção 1, 2 e 3, né? Tá? Essa força na área 1 tem um componente na direção 1, 2 e 3. A força na área 2 vai ter um componente na direção 1, 2 e 3 e assim por diante. Então, lembra daquele cubinho que eu mostrei para vocês na outra aula, né? É basicamente a mesma coisa, só que é uma descrição, digamos, menos trivial do que aquela do cubinho, né? Mas basicamente a mesma coisa, né? Então, o meu tensor das tensões, ele descreve lá a força em cada direção, né? Agindo, o componente da força agindo os componentes das forças agindo em cada uma das superfícies lá do meu elemento material, tá? E aí a gente pode, então, descrever, né, aquela nossa integral diária, né, reescrever o T em função do meu agora tensor das tensões, T grande, né? E daqui para cá a gente pode usar o teorema da divergência e transformar essa integral de área numa integral de volume, né? Então, essa minha integral aqui de área vai virar essa integral do divergente do tensor das tensões, uma integral de volume, tá certo? Bom, aí voltando para a equação de momento, né? Se a gente lembrar aqui, a gente tinha essa integral de área e o resto tudo era uma integral de volume. Então, eu transformei essa integral numa integral de volume e vou juntar, então, todos os termos na minha integral de volume. E aí eu fico com essa equação resultante. Como meu volume material é arbitrário, né? Isso aqui é zero sempre, então o integrando vai ter que ser nulo, né? Então a gente chega aí nessa equação resultante aqui, né? Seria a equação de conservação já de quantidade de movimento.
Se eu quiser, agora eu posso juntar essa equação com a equação da continuidade, né? Essa equação com a equação da continuidade, eu chego nessa última equação aqui resultante, que é a equação de Cauchy. Repara que U aqui é o vetor velocidade, então isso aqui é um vetor, né? Aqui eu tenho o U, grade de U é um tensor, né? Então esse resultado aqui também vai me dar um vetor. Isso aqui eu tenho divergente de um tensor, T é um tensor das tensões. Então isso aqui vai me dar um vetor e G é vetor aceleração da gravidade. Então essa equação é uma equação vetorial, né? Então vou ter lá 3 componentes dependentes do sistema de coordenadas que a gente estiver trabalhando. Então aqui eu estou só colocando as equações, abrindo, né, todos os termos lá, né, da equação. Então, os termos da esquerda representam basicamente a taxa de variação da quantidade de movimento, né, e os termos da direita, o somatório das forças, né. Então, esses termos aqui da esquerda me dão a taxa de variação, repara, da quantidade de movimento, isso aqui na direção x, né. Então, esse é o termo de variação com o tempo, e esse aqui é o termo da variação pelo fato de que a minha partícula material está se movendo de um lado para o outro, está se movendo de lugar. Esse termo aqui representa as forças de contato, né, agindo no meu volume material na direção x. Esse termo de pressão, né, que está aqui separado, mas a força de pressão também é uma força de contato, né, tá? Então, no fundo, a pressão ela vai estar junto do tensor das tensões, né? Só que, em geral, a gente separa a contribuição da pressão da outra contribuição, né? Da contribuição do restante aí das forças de contato. E o último termo seria as forças gravitacionais, né? Tá? Então, aqui em coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas, né? Tá? Na verdade, esse tensor tal aqui não é o tensor das tensões, né? Então, como eu falei, o tensor das tensões vai ser o menos P vezes o tensor identidade, mais esse tensor tal que a gente chama de tensor extratensão. Eu acho que eu já falei sobre ele, né, na aula, mas não tenho certeza. Mas a gente vai falar mais sobre isso. E, finalmente, a equação de conservação da energia, né? Que basicamente diz que a taxa de variação da energia no volume material, né, seria, e essa energia aqui seria na forma de energia interna e energia cinética, né, seria igual à soma do trabalho feito sobre o volume material pelas forças externas, mais o fluxo de energia através das fronteiras, né, de um volume material, né. Esse fluxo de energia pode ser simplesmente pelo fato de eu ter um calor, por exemplo, sendo transferido, né, através da minha fronteira do volume material, né. Lembra que esse meu volume material não tem um fluxo de massa cruzando, né. Então, essa transferência de energia seria só na forma de calor ou trabalho, né. Então, expandindo aquele termo, né, esse aqui é o da taxa de variação, esse termo aqui seria o trabalho das forças de contato, trabalho das forças de corpo gravitacional, né? Esse último termo seria uma energia gerada ali, que pode estar sendo gerada, por exemplo, se eu estiver analisando um processo de combustão, né? Então, eu vou ter uma energia gerada devido ao processo de combustão, né? E esse outro termo aqui, que seria o termo de
calor sendo transferido, né? Transferência de calor através da fronteira. Tá? Aí, usando o teorema de transporte da divergência, a gente chega nessa equação aqui resultante, né? Então, aqui a gente tem a taxa de variação da energia interna, fluxo de energia por convecção, uma energia gerada, fluxo de calor por condução, né? Calor sendo transferido lá na fronteira, e aqui o trabalho das forças gravitacionais e forças de contato, né? Tá? Eu posso também obter o balanço de energia mecânica, que é simplesmente o produto escalar do vetor velocidade com a equação de Cauchy, né? A gente chega nesse balanço aí, é o balanço de energia mecânica. E o balanço de energia térmica, a gente chega substituindo essa equação na equação de conservação de energia. Aí a gente chega nessa expressão final aí para a equação de conservação de energia térmica, né? Então aqui a gente tem a variação de energia interna por unidade de volume, né? Toda essas equações todas são por unidade de volume. A geração de energia por unidade de volume, a troca de calor por condução, né? No meu volume. Aqui seriam os trabalhos de pressão e da força viscosa, tá? Sem o termo de geração, aquela equação pode ser escrita dessa forma em função da temperatura, né? Esse θ aqui seria a temperatura, basicamente substituindo a energia interna por temperatura, tá? Bom, então, uma vez que a gente tem agora as equações de conservação, né? E quando eu quero resolver, então, um problema de escoamento de fluidos, o que eu tenho que fazer? Tem que pegar e resolver essas equações de conservação, né? Só se a gente for ver, né? E essas equações de conservação, em princípio, elas valem para qualquer fluido que a gente estiver trabalhando, newtoniano ou não newtoniano, né? Além dessas equações, a gente tem aí a equação de conservação de quantidade de movimento angular e a segunda lei da termodinâmica. Essas duas equações, né? Uma equação e uma inequação, né? Elas vão aparecer indiretamente quando a gente for definir as nossas equações constitutivas, né? Porque, como eu falei, essas equações elas valem para qualquer fluido, né? Em nenhum momento eu ainda disse nada sobre o comportamento do meu fluido, tá? Onde que essa informação vai entrar? Vai entrar naquela informação do tensor das tensões, né? O tensor das tensões ele vai depender do material. E a outra coisa que depende também do material é esse meu vetor fluxo de calor, tá? Então, equações, né, para essas duas variáveis estão faltando ainda, né? E essas equações elas vão, de alguma forma, satisfazer as duas equações que também a gente não falou ainda, né? Então, no fundo, a gente tem aí essas 17 incógnitas, são os 3 componentes de velocidade, 9 do tensor das tensões, 3 do vetor fluxo de calor, temperatura, a pressão, no fundo a pressão aqui tá aqui dentro, né? A gente pode olhar como estando aqui dentro, ou eu posso escrever esse tensor das tensões como sendo a soma da pressão com aquele tensor tal, que a gente chama de tensor extra tensão. Então a gente tem um número de incógnitas que é maior do que o número de equações, né? Essas seriam as equações aqui, tá? Então, o que está faltando são as equações para esse tensor T e para o vetor fluxo de calor, que é o que a gente chama de equações constitutivas, né? Tá? Bom, eu vou acabar esse filme aqui e vou
depois começar um outro filme, eu tô com medo do filme ficar muito longo, tá. Então eu vou parar aqui de filmar.